Sabemos que as maiores e mais comuns feridas emocionais são adquiridas durante a primeira infância. Normalmente elas são feridas de rejeição, abandono, traição e estão associadas ao relacionamento da criança com os pais. E esse final de semana eu tive uma experiência que me chamou muito atenção com relação a isso e eu quero compartilhar com vocês. Minha mãe tem 85 anos e ela estava em casa no final de semana e nós começamos a conversar sobre a nossa família. Isso é um privilégio que eu vejo que eu ainda tenho por ter a minha mãe ainda viva, para ela poder contar as histórias da minha família, para eu poder perguntar coisas para ela desse histórico geracional. E ela começou a falar sobre a morte, perda da minha irmã, que faleceu com 15 anos de idade, antes de eu nascer, ou seja, eu não conhecia essa minha irmã. Ela faleceu de meningite, é o laudo de óbito dela. E minha mãe me falou duas frases que ficou muito na minha cabeça para fazer uma reflexão sobre isso. A minha mãe sempre falou muito do relacionamento que ela teve com o meu pai, porque o meu pai, ele era um homem machista, controlador, mas ele era um homem muito provedor. A mãe sempre conta histórias, né? Eu também não cheguei a viver isso, porque o meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade, mas ele se separou da minha mãe, eu tinha 3. Então eu tive muita pouca convivência com o meu pai. E aí entra o ponto que eu quero falar dessa experiência. Por o meu pai ter esse perfil, minha mãe contou que no dia que minha irmã faleceu, ela tinha saído com os amigos e chegou em casa por volta de 10 horas da noite, reclamando já de muita dor de cabeça. Ela disse que a minha irmã foi deitar com essa dor de cabeça e o meu pai deu uma resposta muito grosseira para ela. Falou: ai, toma esse remédio aí, deita lá, que amanhã já tá boa, né? Aquela coisa grosseira. Era o perfil dele. E a minha mãe começou a chorar. E ela diz que ela não podia agradar os filhos, porque senão o meu pai brigava com ela, ficava bravo com ela. E outra frase que ela disse que me marcou muito foi que o meu pai, essa resposta grosseira para minha irmã, quando ela chegou reclamando de dor de cabeça, e ela disse o seguinte, a minha mãe, foram as últimas palavras dele para ela. E depois dessas últimas palavras, ele nunca mais pôde falar nada. Isso me fez refletir muito sobre essa questão dos traumas e das feridas emocionais da infância, porque normalmente as pessoas, né, quando se tornam adultas e trazem essas feridas associadas ao relacionamento com os pais na infância, elas pensam que os pais não deram o que elas mereciam. Eles não deram o amor que elas esperavam, a atenção, o cuidado, enfim, uma série de fatores aí. E aí, por que essa história que a minha mãe contou me fez refletir muito? Porque eu pensei, ela não podia dar o amor, ela não podia demonstrar, né? Porque senão o marido ficava bravo com ela. Às vezes a gente cobra muitas coisas dos nossos pais. A gente vive nessa cobrança de, mas eu não tive isso, mas eu não tive aquilo, mas foi assim, mas foi assado. Mas às vezes eles só deram o que eles tinham. Eles não podiam dar o que eles não sabiam dar. Ou eles não podiam dar, né? Como foi o caso da minha mãe. No caso do meu pai, ele só dava o que ele sabia. Ele não sabia ser diferente, porque provavelmente também ele não teve amor, carinho, atenção na infância dele. Então, a gente conhecer às vezes a história da nossa família, a gente saber como as coisas aconteceram, abre muito a nossa mente, sabe? Para a gente poder refletir e tirar esse peso que a gente carrega, culpando e responsabilizando e cobrando os nossos pais por coisas que às vezes eles simplesmente não podiam ou não sabiam dar. No entanto, isso não tira a responsabilidade deles, de nenhum pai e de nenhuma mãe, de evoluir e de melhorar e de crescer. Porque como eu sempre digo, né, ninguém pode viver com a síndrome de Gabriela.
Ah, eu sou assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu não vou mudar. Não, a nossa vida, ela é uma constante mudança, ela é evolução, então nada justifica a pessoa permanecer assim e não se responsabilizar por isso. No caso do meu pai, ele já faleceu, ele não está mais aqui, mas se ele estivesse, eu creio que merecia ter uma evolução, ter um aprendizado com tudo isso que ele viveu e mudar. A gente sempre tem que mudar, sempre tem que crescer. Essa reflexão que eu queria passar para vocês, primeiro, sobre conhecer a história da sua família. É importante que vocês conheçam. Busquem as raízes. Busquem entender por quê. Segundo, evolução sempre. Como eu falei, meu pai, ele era daquela forma, mas ou se ele estivesse vivo hoje, ele teria 85 anos. Então, há 85 anos atrás, os homens tinham essa cultura de ser mais frios, né? De não saber como dar carinho, amor, agradar, passar a mão no cabelo, falar eu te amo, enfim. Mas hoje isso também não cabe mais, né? Hoje as pessoas, graças a Deus, estão evoluindo, os homens estão entendendo a importância de ser melhores também. Então é isso. Espero que vocês possam fazer essa reflexão também para tirar esse peso dessa cobrança da infância e curar os traumas e as feridas emocionais que podem estar ainda dominando a sua vida no dia de hoje.